Ok, parece que voltamos pelo Facebook. Pequeno probleminha técnico aí. Quem está comigo online aí no Face, por favor, sinaliza que está ok para a gente prosseguir. No Instagram tá ok, né, pessoal? Dá um tchauzinho aí pra mim, eu falo alguma coisa, escreve alguma coisa. Falar não adianta nada, né? Eu não vou escutar. Escreve alguma coisa aí. Dá um joinha. Acho que agora foi, hein? Parece incrível, né? Estávamos falando justamente sobre ocasiões e circunstâncias que são colocadas para nos desviar o foco. Então, aí caiu a conexão. Pelo menos a conexão do Wi-Fi aqui. O Facebook está conectado pelo Wi-Fi. Aí ele caiu. Tudo para tirar o nosso foco, não é isso mesmo? Mas não funciona assim quando você está atento, com seus olhos, com seus ouvidos sintonizados. A palavra é essa. Grava essa palavra. Sintonizado com Jesus Cristo. Se eu e você estivermos na sintonia, e o texto que eu quero repartir, e agora vai, nós vamos justamente abordar esta observação, este aspecto, sintonia. Para não perder o foco, eu preciso estar em sintonia com Jesus. Para não desviar o meu espírito do Senhor, eu preciso estar em sintonia com Jesus. E hoje o texto é exatamente uma continuação daquilo que nós líamos e comentávamos ontem. Ontem falávamos a respeito da bênção que foi o nascimento de Samuel. Capítulos 1 e 2 do primeiro livro de Samuel contam essa história. E eu sei que vocês leram de ontem para hoje, não é? Pois bem, hoje nós abordaremos o capítulo 3, no qual Samuel é ainda criança, mas ele ouve o chamado de Deus. Isso é sintonia. Isso é comunhão. Isso tira de nós a ansiedade. Amém, Fabiane? Fico feliz em saber disso. Deus abençoe a sua vida. Estou em sintonia com Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Lembram que Ana, mãe de Samuel, prometeu, ela era estéril, mas ela orou, ela se colocou diante de Deus, e ela prometeu que se ela desse à luz a um filho varão, menino, ela o entregaria para servir a Deus na casa do Senhor para sempre. E assim o foi. Quando Samuel foi desmamado, como eu disse ontem, as crianças eram desmamadas com cerca de 5 anos de idade. Quando ele foi desmamado, sua mãe, Ana, seu pai, Eucana, foram adorar a Deus, foram oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas, e deixaram o jovem, pequenino Samuel, com o sacerdote Eli, para servir ao Senhor toda a sua vida. É nesse cenário que nós iniciamos a nossa leitura de hoje. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel! Este respondeu: Eis-me aqui. Versículo 5. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te.
Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, era um menino. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Vamos parar a leitura por aqui. Olha só. Bem-vindos, Alex, Tabata, Marcelo Sestaro. Bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos neste nosso espaço de repartir a palavra de Deus. Pois bem, o que aconteceu? O jovem Samuel, que ainda não tinha discernimento das coisas, era um menino. Fazia pouco tempo que ele havia passado a viver como sacerdote no templo. E olha só que interessante, esse versículo traz uma informação extremamente preciosa. Versículo 3. No templo do Senhor, em que estava a arca da aliança. Que arca é essa? Aqui eu tenho um modelo dessa arca. Eis aqui. A arca da aliança. Tem toda uma simbologia sobre ela. Ela foi feita quando o povo de Israel ainda estava peregrinando no deserto, vindo do Egito em direção à Terra Prometida, e ela seguia uma série de especificações dadas por Deus a Moisés. E ela ficou no tabernáculo, naquela tenda que foi montada no deserto, por todo o tempo de peregrinação. E depois, quando foi construído o templo, então ela foi depositada no lugar onde o templo, onde ficava a presença de Deus. A arca chama-se Arca da Aliança. Tem toda a simbologia, depois numa outra ocasião a gente pode até conversar o porquê dos querubins, o porquê desses varais, o que é que tinha dentro da arca e assim por diante, do que ela era feita e tudo mais. No entanto, para nós, neste momento, basta entendermos que a arca representava a presença de Deus. Guarde isto. A arca da aliança, compromisso entre o homem e Deus, representava, olha aqui que bonita, a presença de Deus. E Samuel foi morar com o sacerdote Eli no templo. Onde? Que lugar? Justamente onde estava a presença de Deus. Pois bem, no lugar onde estava a presença de Deus, Deus marcou um encontro com Samuel, sem que Samuel soubesse. Nós não temos falado aqui sobre encontros que Deus marca com o homem. Falei sobre Jacó, falei sobre outros heróis da fé, como por exemplo, falávamos recentemente daquele que, vocês lembram? Como é que estão as lições de casa aí? Temos falado muito sobre encontros com Deus, sobre Deus marcar um encontro com você. Vocês acham, por exemplo, Deus marcou um encontro com Daniel, sabe aonde? Na cova dos leões. Então também no momento de aflição, de perigo, de angústia, Deus marca um encontro com a gente. Deus anota na sua agenda: eu terei um encontro com o meu servo, com o meu filho. Deus marcou um encontro com 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, numa fornalha de fogo ardente.
E ali ele se encontrou com os seus servos e os livrou da morte. Deus marcou encontro com Jacó, como eu disse, e ali ele mudou a sorte de Jacó, mudou o seu nome, o restaurou. Deus marcou encontro com Moisés. Lembram? Fizeram a lição de casa? Leram esse texto lá de Êxodo? Quando ardia aquela pequena árvore, aquele pequeno arbusto, a sarça, ardia em chamas e não se consumia. Deus marcou encontro ali com o nosso querido Moisés no Monte Horebe. Como Deus marcou encontro também com o profeta Elias no Monte Horebe. Tudo isso tem sido assunto que a gente tem tratado e está gravado nas lives anteriores. Basta você acessar no YouTube ou no Facebook. Está tudo ali. E aqui Deus marcou encontro com Samuel, sendo Samuel ainda criança. Ou seja, não faz diferença se você é adulto, criança, jovem, velho, homem, mulher, sábio, pouco instruído, se você é doutor, se você é indouto, se você é alguém que conhece a Deus há muito tempo ou conhece há pouco tempo, isso não faz diferença. O importante é saber o que está na agenda de Deus. Se Deus marcou encontro com você, como Deus marcou encontro com Samuel, Ele vai mudar a sua história e passar a escrever uma nova história para a sua vida. Tenha certeza, seja onde for, aqui no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar do mundo, quando Deus marca um encontro com a gente, Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele tem marcado um encontro com você, como marcou com Samuel. Agora, como é que você pode dizer assim, mas espera aí, como é que eu sei que tem um encontro de Deus marcado comigo? O encontro do Senhor se dá aonde a presença de Deus está. Só que hoje, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, a presença de Deus não está mais numa arca, não está mais num templo. A presença de Deus está aqui. Se Deus está aqui, Ele marca encontro comigo. Se Deus está aqui, dentro de mim, no meu coração, hoje Deus veio habitar no homem, porque Jesus pagou o preço do pecado e abriu o espaço para que a presença de Deus não estivesse mais num lugar específico, mas estivesse dentro daquele que crê e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir daí, o encontro é marcado e a vida é transformada. A história é reescrita. Deus, ninguém menos que Ele, tem um encontro marcado com você. Deus marcou encontro com Samuel. Samuel nem ideia do que está acontecendo, mas olha só. Samuel era herdeiro de uma promessa que veio do voto que a mãe dele fez quando da sua gestação, da sua concepção. E herdeiro dessa promessa, debaixo da promessa estava Samuel. E sem que ele soubesse, ele foi levado para o lugar onde estava a presença de Deus. E por estar nesse lugar, Deus se encontrou com ele. No meio da noite. Samuel, eu tenho dito isso também. Deus conhece você pelo seu nome. Deus não vai chamar você de qualquer outra coisa que não seja o seu nome. Não importa que existam sobre a Terra hoje mais de 7 bilhões de seres humanos vivos, fora os que já se foram e os que virão. Deus conhece a cada um pelo nome. Deus te conhece pelo nome e Ele te chama pelo seu nome. Ele olha para você e chama você pelo seu nome. Andréia, Dulce, Fabiane, Tabata, Marcelo, Alex, Paulo, todos vocês que estão comigo. Deus, quando chama vocês, Ele os chama pelo nome. E Ele tem um propósito para cada um de nós. E Ele quer começar com um encontro conosco. E Ele começou assim com Samuel e chamou Samuel. Só tinha ido deitar. O sacerdote Eli, coitado, estava velhinho, não enxergava direito, deitar. E aí Samuel também foi se deitar. E ele escutou, Samuel escutou. Samuel, e ele achou que
deitar. Terceira vez. Na terceira vez, o sacerdote entendeu. Peraí. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse menino é herdeiro de uma promessa, por causa do voto que a mãe dele fez. Filho, não te chamei. Deite-se novamente. E se porventura alguém te chamar, esse alguém é o Senhor. Aí sabe o que você faz? Responde assim. Fala, olha só o que ele orientou aqui no versículo 10. Porque o teu servo ouve. Entenderam o que se chama de sintonia? Eu sou um pouco mais antigo. Eu sou do tempo em que o rádio era um botãozinho que você girava. Não tem ninguém aqui dessa época, que todo mundo aqui é muito jovem. Eu que sou mais velho. Então o botãozinho você girava para sintonizar a estação de rádio que você queria ouvir. Você ligava o aparelho, era uma chiadeira só. Aí você ia girando até achar o ponto certo da estação que você queria escutar. E se você descuidasse, passava do ponto, voltava o chiado. Então isso é sintonia. Hoje a palavra que Deus tem para você e para mim é sintonia. Sintonizados com Deus. Fala porque o teu servo ouve. Isso vai fazer com que eu não fique olhando para as circunstâncias. Deixa um pouco de lado tudo isso que está sendo dito hoje e ouve mais o que Deus tem a dizer. Tá bom, noticiário, situação, pandemia, crise econômica, desemprego, ok, etc. Pronto. Ouviu tudo isso? Beleza, agora vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. Ok? A partir de então, Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você pode ter certeza que daquele dia em diante, a vida de Samuel passou a ser outra. Porque ele se tornou alguém especial, alguém que ouvia Deus como um profeta e trazia a palavra do Senhor. Deus tem para você um propósito, como tinha para Samuel. Ele marcou um encontro com Samuel e a partir dali selou a bênção na vida daquele menino. Samuel foi o profeta escolhido por Deus para ungir Saul como rei de Israel. E posteriormente, quando Saul foi rejeitado por Deus, foi o mesmo Samuel que ungiu o rei Davi. E toda essa narrativa começa na sequência desses capítulos que vem pelo primeiro livro e o segundo livro de Samuel. Mas tudo começou, e é aí que eu quero chegar, meus queridos. Tudo começou quando Deus marcou um encontro com um menino cujo nome era Samuel. E eu quero te dizer, nesta noite, sintonia. Tudo que acontece ao nosso redor tende a nos desconectar. Mas Deus quer falar com você. Deus quer ter um encontro com você. Deus quer ministrar a sua vida. Deus quer ter relacionamento, comunhão com você. Abra o seu coração. Receba aí essa palavra. Coloque a sua vida de novo. Tenho dito isso várias vezes. Eu não estou falando de religião. Não estou defendendo aqui nenhum tipo de bandeira, de placa, de denominação. Não é o rótulo que interessa, é o conteúdo. E o conteúdo que nós temos aqui para trazer é a palavra de Deus. O conteúdo que nós temos aqui para repartir é a palavra de Deus. E a palavra de Deus me mostra
me revela com clareza que Deus me ama e quer ter relacionamento, comunhão comigo. E nesta comunhão, Deus precisa que eu esteja em sintonia. É por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E quando eu não estou em sintonia, eu não ouço, e não ouvir a voz de Deus gera ansiedade. Entende por que tem tantas pessoas com problemas hoje de ansiedade e outros problemas decorrentes da ansiedade? Depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e por aí vai. Tudo começa com ansiedade. E Jesus falou: não andeis ansiosos com coisa alguma. E há um ensinamento na palavra que diz que basta a cada dia o seu mal. O dia de hoje trouxe os seus próprios cuidados. O dia de amanhã eu tenho que confiar, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir, eu tenho que crer e eu tenho que... Lembrete, Salmo 37. Lembram? Tenho falado isso aqui praticamente todos os dias. Salmo 37, versículo 3. Confia. Salmo 37, versículo 4. Agrada. Salmo 37, versículo 5. Entrega. Salmo 37, versículo 7. Descansa. Isto aqui, este passo a passo, depende de sintonia. Porque não há como ter fé se eu não estiver sintonizado com Deus. Eu espero que com esta palavra, você e eu possamos juntos buscar esta sintonia com Deus para ouvir a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor... Por que Samuel foi chamado por Deus? Porque Deus tinha um plano para ele. Por que Deus vai te chamar? Porque Deus tem um plano para você. Você, escute, você está na agenda de Deus. Você está na agenda de Deus. Não se esqueça disso. Há um encontro marcado. O Senhor já tem anotado na agenda dele um encontro com você. Mas para que este encontro aconteça, como é que se marca o encontro e não se pega o endereço? O endereço é onde está a presença de Deus. Onde está a presença de Deus. E onde é que está a presença de Deus? Está aqui. Mas para ela estar aqui, eu tenho que estar em sintonia. A palavra-chave de hoje é sintonia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa palavra é que eu gostaria de deixar para a meditação de vocês. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. No lugar onde está a presença do Senhor, o teu servo ouve. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, eu te exalto, eu louvo o seu nome, porque eu sei o quanto o Senhor deseja ter relacionamento e comunhão com o homem. Não fosse assim, Jesus não teria vindo ao mundo para morrer no nosso lugar e resgatar o propósito eterno de Deus, que sempre foi e será ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, do qual Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Sendo assim, Pai, nesta noite, eu te peço, Senhor Jesus,
que assim como está escrito lá na carta de Pedro, que nós possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. E desta maneira, possamos ter os nossos ouvidos desobstruídos para sintonizar e ouvir a sua voz. Sintonizar e ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um dos meus queridos que estão comigo através das redes sociais ao vivo e os que ouvirão depois possam sintonizar na estação que está das paradas de sucesso do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração na noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus traga sobre você graça, bênção, unção, vitória, esperança e fé. Mas que você desenvolva a habilidade. Vocês lembram dos radinhos antigos? Você tinha que ter habilidade para achar. Hoje em dia é no botão, né? É automático. Com Deus ainda não funciona no automático. A sintonia requer habilidade, paciência, esperança, fé. Eu tenho que ir girando o botãozinho até achar a estação em que Deus está falando para poder ouvir. E às vezes entra ruído, interferência. Fuja das interferências, porque Deus quer falar com você. Fuja das interferências, porque Deus quer falar com você. Fuja das interferências, porque Deus quer falar com você. Pega o botãozinho e sintoniza a estação do Espírito Santo. E Deus vai falar com você. E você vai ouvir. E nesse encontro que Ele vai marcando com você, a sua vida será transformada. Fique com Deus. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, com notebook, sem notebook, com internet caindo, com internet voltando, estaremos aqui em nome de Jesus para juntos repartirmos um pouco mais e buscarmos a cura através da palavra de Deus. Um beijo muito carinhoso. Forte abraço. Ah, e não esqueçam de curtir os nossos canais, hein? No YouTube, no Facebook e no Instagram. A gente tem colocado lá os vídeos em todos eles para você poder assistir, poder fazer lição de casa. Leitura! 1 Pedro 5:7 e 1 Samuel, capítulo 3. Conto com você para me ajudar nisso aí. Lição de casa, hein? Olha lá. Amanhã a gente está junto de novo, se Deus quiser. Beijo, abraço, sem coronavírus. E até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.